Fala pessoal, tudo bom? Vou mostrar aqui nesse vídeo como desenhar no modo isométrico, que é o modo do desenho em perspectiva, porém no ambiente 2D do AutoCAD. E vou mostrar também como fazer círculos isométricos, que é o que muita gente tem dúvida. Se você ainda não é inscrito, vou pedir para você se inscrever no canal e, se puder, curtir esse vídeo. Beleza? Então, vamos aqui para o AutoCAD. Aqui eu já separei aqui um exercício para a gente fazer no final. A gente vai fazer esse desenho aqui isométrico, tá? E para a gente desenhar no modo isométrico é muito simples, muito mais fácil do que parece. Primeiro, a gente tem que colocar o AutoCAD no modo isométrico. Aqui ele está no modo retangular, ok? Então a gente vai colocar no modo isométrico. Para isso, você vai dar um DS, tá? Drafting Settings. A gente vai mudar as configurações do desenho. Vou dar um DS, Enter. Bom, aqui vai aparecer essa janela para a gente fazer as configurações. E a gente vai vir aqui nessa aba que a gente está mesmo, a primeira aba, que é o Snap and Grid. E aqui, ó, nesse tópico aqui embaixo, Snap Tape, aqui, ó, você vê que ele está no Rectangular Snap. E a gente vai colocar no Isometric Snap, ok? Então, aí o AutoCAD já vai entrar no modo isométrico, beleza? E aí eu vou dar um OK aqui. E você vai reparar que o cursor já mudou. Você vê que ele já está no modo isométrico. Então, por exemplo, eu vou ligar o F8 aqui para ele só fazer linhas retas, ok? Que aí é o que faz mais sentido quando a gente desenha no modo isométrico. E vou desenhar uma polilinha. Vou dar um PL, Enter. Olha só, repara que ele vai nessa direção inclinada. Eu vou clicar aqui em qualquer lugar e quando eu clico, olha só, ele já vem, ele só me permite desenhar em duas direções, certo? Ou na vertical ou nessa direção inclinada aqui, ó. Então, por exemplo, se eu fizer aqui de qualquer jeito mesmo, esse desenho, olha só, fiz de qualquer jeito, sem nenhuma medida, mas fica um desenho em perspectiva. Se eu concluir aqui, adotar isso como um paralelepípedo, por exemplo, eu poderia fazer ele aqui em perspectiva. Só que tem um porém. Repara aqui, para eu fazer um prisma aqui em perspectiva, eu vou desligar o F8 aqui, tá? O cursor ele deveria me permitir vir para essa direção, certo? Mas ele não me permite. Se eu ligar o F8, ó, ele só me permite ir para cima ou para essa direção. Então, como que eu faço para ele me permitir ir para outras direções? Eu alterno o cursor isométrico através da tecla F5. Ok, pessoal? Olha só, eu vou apertar o F5 e vocês reparem que a direção do cursor vai mudar. Olha só, vou apertar agora. Olha lá. Ele mudou e agora com o F8 ele me permite vir nesta direção. E aí eu vim nessa direção e cliquei, porém ele não me permite ir para vertical mais, certo? Ele só me permite ir para essa direção. Então isso é suficiente se eu quiser fazer a parte de cima do meu prisma, ó. Vou clicar aqui e depois vou clicar aqui. Estou fazendo sem medida, tá, pessoal? Depois a gente vai fazer o exercício com as medidas. Mas como eu faço agora para ele me permitir ir para esta direção e para a vertical para eu fazer esse lado do prisma? Eu dou um F5 de novo, olha só, eu dei um PL Enter e vou dar o F5 novamente. Cliquei aqui e ele me permite agora vir para baixo, estou com o F8 ligado, e ir para essa direção aqui. Bom, ficou um prisma bem torto, porque eu não fiz com nenhuma medida, mas já deu para a gente verificar como colocar o cursor do AutoCAD no modo isométrico e que com a tecla F5 eu alterno entre as três direções que ele me permite desenhar. Olha só. Primeira direção, segunda direção, terceira direção. Apenas apertando F5, ele vai alternando nas direções que eu posso desenhar. Ok? Bom, vamos fazer esse exercício aqui e a gente vai ver também como desenhar um círculo isométrico, que é o que tem aqui no nosso exercício. Então, vamos lá. Vou chamar aqui o PL Enter, e eu vou começar aqui, ó, por essa altura de 20. Então, eu vou colocar aqui,
Deixa eu ver onde eu começo aqui para ficar melhor. Ok, ó. Cliquei num ponto com o F8 ligado, tá? O orto ligado. Vou dar um 20. Só para eu explicar agora sobre o orto, se você for iniciante no AutoCAD, a tecla F8 liga o modo ortométrico do AutoCAD, ok? Então eu só consigo desenhar linhas retas, certo? E como você vê se o orto está ligado? Se você apertar F8, aqui ó, na barra de status tem esse desenho, certo? De um ângulo reto aqui, ó. Ele está ligado porque está azul. Se eu apertar F8 novamente, ele vai apagar, certo? Só uma dica aí se alguém ainda é iniciante, ok? Então, olha só, eu dei um PL Enter, cliquei num ponto e com o orto ligado, eu direcionei o cursor para cima e vou digitar 20, Enter. Bom, como eu imaginava, a minha escala do meu desenho não está de acordo com a escala da imagem. Então, eu vou escalar aqui a minha imagem. Eu vou usar aqui o recurso da escala com referência, para deixar esse lado aqui exatamente igual a 20. Depois eu vou gravar um vídeo como escalar e rotacionar com referência, certo? Deixa eu mudar aqui. Para quem não sabe, escalar e rotacionar com referência é muito bom. Porque, por exemplo, aquele lado de 20 que tem na imagem, ele ficou exatamente com 20 quando eu escalei com referência, certo? Então, ó, a minha polilinha de 20 está ali e eu vou continuar o meu desenho isométrico, ok? Então, vou chamar uma polilinha de novo. E agora, ó, repara que a base ali é de 30. Vou ligar o F8 e olha só, ele não me permite fazer naquela direção 30. Então, vou dar um F5 e agora, ó, agora ele me permite. Então, eu vou direcionar para o lado que eu quero, vou dar um 30, Enter. Agora eu direciono para cima, 20, Enter. E agora eu vou ligar lá no Endpoint, ou poderia dar um 30, Enter de novo. Ok? Bom, fiz o primeiro lado. A base ali, como a gente está vendo, a base do outro lado tem 60. Então, eu já vou desenhar essa base. Vou desenhar ela lá no topo, na verdade. Vou dar um PL, Enter. Vou desenhar daqui, ó. Ó, reparem que ele não me deixa ir para o lado que eu quero. Vou dar um F5 para ele mudar o plano onde ele vai estar, onde o meu cursor vai estar atuando. Vou direcionar com o mouse 60, Enter. Vou fechar aqui 30, Enter, e depois vou fechar aqui no Endpoint novamente, ok? Vou fazer agora a parte, esse outro lado que faltou. Ele não me deixa ir para baixo, vou dar um F5, agora ele me permite. Então, a altura ele tem de 20. Depois, ele tem um dente ali, ó. Então, se a primeira parte ali tem 10 e 20, essa parte que eu estou querendo desenhar tem 30. Depois, para cima, ele tem 10 de altura. Depois, mais 20. Eu simplesmente estou direcionando o cursor para o lado que eu quero e digitando os números e dando Enter, tá? Então, ó, 20, Enter. Para baixo, 10, Enter. E aqui, fechando no Endpoint. Beleza, fiz a base ali do nosso exemplo. E agora eu preciso fazer esse círculo. Se eu usar a ferramenta círculo, ó, vou usar o círculo, ele tem o diâmetro de 30, tá vendo? Então, ó, se eu clicar aqui em círculo, vou usar o raio de 15, né? Enter. Olha só, ele fica um círculo plano. Tudo bem que tudo aqui é plano, a gente está desenhando no ambiente 2D, mas a gente está desenhando em perspectiva. E esse círculo ele não está em perspectiva. Então, como a gente faz em perspectiva? Não é com a ferramenta círculo, tá? Eu vou apagar aqui, vou dar um delete. É com a ferramenta elipse, ok? A gente vai desenhar uma elipse. Então, eu vou dar um EL, Enter. E olha só o que aparece na linha de comandos. Ele pede para eu especificar o primeiro ponto, ou ele tem a opção arco, center ou isocírculo, e é essa a opção que a gente vai usar. Então, eu vou dar um I, Enter, para eu entrar na opção isocírculo, e agora sim
ele vai pedir para eu especificar o centro do meu isocírculo, ok? Bom, antes eu deveria ter marcado o centro do isocírculo, eu não marquei, vamos lá marcar. Então, olha só, o meu centro, ele está, se a gente for ver, o círculo de 30, ele ocupa todo o topo e ele encosta lá no canto superior direito. Então, eu vou desenhar aqui uma linha auxiliar aqui, nesse ponto, e vou dar um offset de 15. Opa, o offset aqui não funciona, porque eu estou no modo isométrico. Então, vou dar um move, vou selecionar esta linha, vou clicar nesse endpoint, vou desligar o F8, vou mover em direção a esse endpoint e vou digitar 15, Enter. Uma outra coisa que eu poderia fazer também, vou apagar aqui só para a gente ver, é usar o modo isométrico, né? Vou dar um PL Enter. Desse endpoint, eu vou ligar o F8 e vou andar nessa direção 15, 15 Enter. E depois vou mudar o modo aqui no F5 e vou andar nessa direção aqui, 30 Enter. Beleza. Onde que é o meu centro do meu círculo? É no meio dessa linha aqui. Então, vamos lá. Vamos desenhar o nosso isocírculo. EL, Enter. Vou usar a opção I de isocírculo. E o meu centro agora, ó, ele está me pedindo, especifique o centro do isocírculo. Vai ser o midpoint dessa polilinha. Repara, pessoal, que o meu snap ele não está configurado para eu mostrar o midpoint. Mas eu quero clicar lá no midpoint. E aqui vai uma dica valiosa aí que muito difícil achar alguém que sabe isso. Se você já sabia disso, deixa aí nos comentários. Para você chamar um snap que não está ligado, você simplesmente pode digitar as 3 primeiras letras dele. Então, ele está me pedindo aqui um ponto e eu quero o midpoint, e o midpoint não está ligado. Então, eu vou, ao invés de clicar em um ponto, eu vou digitar mid na linha de comandos e vou dar Enter. Agora, ele só me mostra midpoints, certo? Não me mostra mais nada, apenas para a seleção desse ponto. Então, vou clicar aqui no midpoint. Ixi, alguma coisa deu. Ele não considerou o meu clique. Mid, Enter. Olha lá, midpoint, cliquei. Opa, o que está dando errado aqui? Agora ele deu. Pronto. Deu alguma doideira aqui. Olha só. Quando eu cliquei no midpoint e eu afastei o meu mouse, ele já está desenhando ali para mim um isocírculo. Mas repara que ele está desenhando no plano errado. Ele está desenhando um isocírculo aqui, ó, na vertical. E eu quero ele em outro plano. A mesma coisa, pessoal. Eu vou apertar o F5 para ele alternar o plano onde ele está desenhando o meu isocírculo. Ó, apertei uma vez, ele já colocou no plano certo. Mas eu vou apertar de novo e olha só. Ele já fez, você repara que ele vai alternando entre os 3 planos, ó. Pronto, esse daqui é o meu plano certo. E ele me pede, está me pedindo ali o raio. Qual é o raio? 15, Enter. Beleza, pessoal? Então eu fiz ali a base daquele meu cilindro que eu tenho ali em cima. E agora eu tenho que fazer um isocírculo agora, o isocírculo de cima. Eu posso copiar. Vou copiar aqui, ó. Vou ligar, vou alternar o meu F5 para ele me permitir ir para cima. E a minha altura aqui vai ser 10. Repara que na imagem eu tenho uma altura de 30, mas embaixo ali é 20, então vai ser 10. Ok? Copiei ali 10 para cima. Uma outra coisa que eu poderia fazer é fazer uma polilinha e a partir do meio dessa linha aqui, eu fazer uma polilinha de 10 para cima. Ó. 10, Enter. E fazer um outro isocírculo ali. Vou dar um L, Enter, só para a gente praticar mesmo. E Enter de isocírculo. Ele vai me pedir o centro. Eu vou clicar ali no endpoint. E vou alternar mais uma vez aqui, ó, a direção está ali
Agora o raio, 15, Enter. Beleza? E agora, como que eu fecho? Como que eu fecho as laterais aqui, ó? Mais uma vez, a gente vai precisar chamar um snap diferente, que se você não conhece, eles são aí, entre aspas, os vértices do círculo, que são os quadrantes, tá? Não está ligado aqui também, ó, vou dar um PL Enter, e ele está me pedindo o ponto. Qual é o ponto aqui dessa extremidade do círculo? É o quadrante. E como que eu acho ele? Da mesma forma que eu achei o midpoint aquela hora. Eu vou dar um QUA, que são as 3 primeiras letras do quadrante, e vou dar Enter. Olha lá, ele ligou, ó, o snap do quadrante. Enter. Vou alternar o meu F5 aqui, para ele me permitir ir para baixo, eu vou digitar 10, Enter, Enter. Para eu fazer o outro lado, PL, Enter novamente, QA do quadrante, cliquei ali no quadrante e dei um 10, Enter. Se você falar assim, pô, eu não quero ficar digitando MIDI, não quero ficar digitando o QA para eu ir no quadrante, eu quero que eles estejam ligados. Aí você dá um OS, Enter, de Object Snap, e você, nessa tela aqui, ó, você seleciona quais que você quer que estejam ligados. Ó, você pode ligar o midpoint e você pode ligar aqui o quadrante, ok? Se você der um OK aqui, você der um PL, Enter, só de eu passar o mouse, ó, olha lá, ele já está me mostrando o quadrante e também me mostra o midpoint, tá? Você pode fazer isso. Bom, o que falta para o nosso desenho ficar igual? Falta agora um trim, né? Falta eu dar um trim nesses elementos e cortar aqui esses objetos, ó. Você repara que as linhas internas aqui, elas não têm. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui, Enter, e vou cortando esses objetos internos aqui, ó. Vou dar outro trim, selecionar essa linha e essa linha, vou dar um zoom ali, ó. Agora eu acho que ficou igual. Olha lá, o nosso desenho isométrico com um círculo em perspectiva. Beleza, pessoal? Bom, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, vou pedir para você curtir. E se você ainda não é inscrito, vou pedir para você se inscrever no canal aí, beleza? Então, até a próxima.